Vamos falar agora sobre depressão masculina. Mas como assim, Regiane? Quando a gente fala sobre depressão, muitas vezes as pessoas associam com sexo feminino. As mulheres estão mais suscetíveis à depressão. Só que isso muitas vezes pode mudar. A diferença é que os homens demoram um pouco mais para perceber quando percebem, né? Para falar sobre isso, a gente vai conversar com o psicólogo Alessandro Viana, a quem eu dou as boas-vindas agora. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Prazer. bom? Prazer é meu. Bem-vindo a Mulheres. Obrigado. Realmente é um problema que tem acontecido, não sei se cada vez com mais frequência, mas os homens também podem sofrer de depressão. Sem dúvida. Regiane, tudo começa na nossa história, bem lá atrás, nossos ancestrais. Quem era que ia para caça? Quem era o fortão? Quem ia degladiar? Era o homem. Então o homem ele tinha uma dificuldade de aceitar os seus sentimentos, aceitar as suas fragilidades. E infelizmente isso acaba se arrastando até os dias de hoje. Por isso que a gente ouve falar muito mais, né, que a mulher tem depressão, a mulher é mais sensível, só que isso não é verdade. É que a mulher ela acaba buscando mais ajuda e de certa forma tem um destaque por buscar ajuda. O homem ele tende a fugir desta busca, o que não significa que não tenha depressão, entende? E a mulher também tem uma facilidade maior de falar dos próprios sentimentos, Sem dúvida, sem dúvida. O homem, por exemplo, ele tem aquela crença que, se eu falar que eu estou triste, vão falar que eu sou fresco, que eu sou frágil, qualquer coisa Ou vai assim. ficar vulnerável. Exatamente. Né? Então os homens tendem a mascarar muitas vezes o problema. Sem dúvida nenhuma, mascarar e muitas vezes eles fogem para situações onde de certa forma momentaneamente tampa aquela tristeza. É o caso do alcoolismo. Então muitas das pessoas que têm depressão, dos homens, eles recorrem ao alcoolismo, porque momentaneamente dá uma sensação de alívio, dá uma sensação, uma falsa sensação de prazer. Então ali sim já está instalada uma depressão. O alcoolismo, de repente, até coisas piores. Sim, drogas, por exemplo, até agressividade, entendeu? Então tem uma dificuldade, infelizmente, até o dia de hoje, de aceitar a tristeza, de aceitar a depressão como um problema que tem que ser tratado. Te dar um exemplo prático. A cada 10 mulheres, 2 homens, 1 homem no máximo eu atendo em psicoterapia. Então ainda tem essa resistência de procurar ajuda. E, na verdade, o número deveria ser muito maior. Exatamente, pelo menos equilibrado, né? Porque todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos a tristeza, né? E a tristeza, até vale comentar contigo, a diferença entre a tristeza e a depressão. A tristeza, ela é um sentimento momentâneo, que dura alguns dias, uma semana, é aquela situação, por exemplo, que nós passamos por um luto, obviamente nós não vamos nos sentir bem, vamos ficar tristes, e a tendência natural é retomar. Tem pessoas que não conseguem fazer essa retomada. Aí nós já estamos falando da depressão, que necessariamente tem que ser tratada, né? Muitas vezes com psicoterapia e outras vezes também com intervenção de medicamentos. E para que os homens percebam que eles estão entrando nesse momento depressivo da vida deles, para que eles realmente consigam ter essa força, consigam dar essa guinada para procurar ajuda, quais seriam os sintomas a serem observados? Só a questão da tristeza, que de repente ela pode ser prolongada, difícil de reverter o quadro, ou existem sintomas físicos, como por exemplo, uma dificuldade para dormir, uma taquicardia? Existem? Quais são os sintomas? Como é que os homens podem perceber que eles estão passando por um problema Na verdade, essa dica vai para homens e para mulheres, né? O nosso organismo, ele se comunica com a gente. É que, infelizmente, Regiane, a gente deixa de perceber algumas informações. Então, por exemplo, não é normal a pessoa ter um problema de atenção, ou seja, está assistindo uma novela que vocês estavam comentando agora há pouco, ou lendo um livro e não consegue focar. Isto é um problema. Claro, tem momentos que você está um pouco mais cansado, dormiu menos, tudo bem. Mas se isso persiste, é um problema. Irritabilidade. Tem pessoas que do nada, poxa, eu estou irritado, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, mas eu estou irritado, eu não tenho mais paciência com os filhos, com a esposa. Isso pode sim ser um sintoma de depressão. Então o que eu costumo dizer de uma forma bem ampla? Se tem algum sintoma, algum comportamento que está fugindo do controle, que está sendo um destaque negativo, tem que se procurar uma ajuda. Necessariamente a gente tem que buscar resolver. Então, se a pessoa está percebendo diferença no comportamento dela, exatamente. No dia a dia, libido no sexual, trabalho, irritabilidade, falta de atenção, dificuldade para dormir ou vontade excessiva de dormir, que tem pessoas que às vezes têm um grau de sofrimento, uma depressão tão intensa que acordar, ir trabalhar é uma coisa muito maçante. E aí o que ele prefere? Fugir para o sono. Então esses sintomas são os mais clássicos que remetem à nossa preocupação da depressão.
Falta de interesse, por exemplo, sobre os filhos, a vida deles como está, de repente uma vontade de ficar quieto em casa o tempo todo, isso também pode ser falta percebido. de interesse generalizado, né? Então pode sim começar só com os filhos, depois a pessoa começa a se questionar profissionalmente. Claro que tem situações profissionais que a gente não gosta ou que não tem a ver com a gente, mas tem pessoas que de repente se formam, um exemplo, se formam para uma determinada função, exerce aquilo, amou a vida inteira e de repente não gosto mais, não tem mais vontade. Isso pode ser um sintoma sim. Né? Então a gente tem que ficar muito atento que o nosso corpo ele vai mandando mensagens. O próprio tônus postural, Regiane, da pessoa que tem uma depressão, ele é mais para baixo, ele é um pouco mais largado. Né? Então isso já denota também uma característica de depressão. Uma das consequências da depressão pode ser também o suicídio, né? Sim. E existem dados que mostram que os homens estão mais dentro deste problema do que as mulheres? Tá, na verdade, tem uma avaliação, né, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, em que 15% das pessoas, não homens ou mulheres, enfim, generalizado, 15% das pessoas que têm depressão, que não buscam um tratamento, leva ao suicídio. Então é uma coisa muito preocupante, né? Porque para a pessoa chegar a essa situação do suicídio, ela não tem mais motivação nenhuma. E, Regiane, se a gente for pensar que uma pessoa que se suicidou, se alguém prestasse atenção, ou se essa pessoa procurasse uma ajuda, aquela sensação, aquele vazio, aquela tristeza, ela poderia não ter ocorrido a ponto de ter essa fuga para suicídio. Então, assim, de repente, um remédio, uma psicoterapia, você tem uma vida com maior qualidade. Vou te dar um exemplo. Um paciente que eu atendi há alguns anos, e homem, né, o discurso dele foi que ele estava vindo porque a mulher estava enchendo as paciências dele, eu preciso fazer terapia porque senão vou terminar o meu relacionamento. E no discurso inicial dele, ele falou, eu não acredito em terapia. Conversando com ele, batendo um papo, o que eu percebi? Que ele, desde criança, desde a adolescência, ele tinha um mau humor instalado, diziam que ele tinha um gênio ruim, era uma pessoa que era pessimista. Pediu uma avaliação até para um psiquiatra. Foi diagnosticado um grau de depressão. Então, todo aquele mau humor que veio desde a infância, que o pessoal intitulou como o gênio, não era o gênio, e sim era uma disfunção, um transtorno de depressão. E essa pessoa parece até, vou fazer uma brincadeira, claro, parece até um milagre, porque essa pessoa hoje ela sorri, ela tem um relacionamento muito bom com a esposa, com o filho, ou seja, era um problema, não era um gênio dele. E ela ficou durante anos dentro de uma situação que poderia ter sido tratada lá atrás. Exatamente, e fica rotulado, sabe, Regiane? Então, de repente, os pais falam, cara é mal-humorado. É mal-humorado, é o chatão, Chegou o chato é o família. pessimista, e vai indo, né? E a pessoa acaba se adaptando àquilo, né? Fica um rótulo e ele vai se adaptando. Quer dizer, era uma situação física, era um problema orgânico, exatamente, chamado distimia, que é um transtorno chamado distimia. Então, foi se arrastando e teve uma cura, né? Então, é importante a gente perceber que, poxa, tem algo que não está legal, isso pode sim ser revertido e se reverte. E a quantidade de consequências que uma situação como essa pode trazer para a vida de uma pessoa, não só essa fama, né, dentro da sua casa, junto com as pessoas do trabalho e tudo mais, mas... Imagina a autoestima de uma pessoa assim, né? Autoestima, e muitas vezes ela pode procurar, como você mesmo falou, o alcoolismo, drogas, para tentar sair dessa situação, porque essas drogas também acabam mexendo com situações do nosso organismo, trazendo uma certa, enfim, um alívio para aquele momento. Claro. E a pessoa se vê numa situação e depois não consegue sair. Jane, imagina, por exemplo, um adolescente que é tratado como o mal-humorado, o chato, que a família acaba, obviamente é difícil de lidar, então não tem uma grande tolerância. Aí ele experimenta a droga. A droga, infelizmente, algumas drogas, num determinado momento, ela dá uma falsa sensação de prazer. Aí nós estamos criando uma pessoa que tinha uma deficiência química, transformando num viciado. Está vendo o ciclo? Né? Então esse viciado vai ter um problema maior, vai gerar uma depressão no futuro, pode gerar o suicídio, pode gerar uma agressividade, que é o caso de alguns jovens que nós estamos vendo cada vez mais agressivos por aí. Então tudo isso pode ser sim um problema que tem que se tratar, né? Pode ser sim uma disfunção neurológica, né? Psicológica, enfim, tem que ser investigado. Não dá só para a gente olhar superficialmente e deixar fluir, não é assim. E as diferenças da depressão nos homens e nas mulheres, existem algumas, né? Inclusive nessa pior consequência, né, que a depressão pode trazer, que é o suicídio, que é a mais extrema de todas, como você comentou. Imagina como é que está a cabeça de uma pessoa que chega a uma situação tão extrema dessa. Sim. Também existem diferenças da forma de como o homem procura para tentar resolver isso, e a mulher, existe essa diferença também? Existe sim, Regiane. Na verdade, a mulher, ela, como você falou no começo sabiamente,
ela tem uma sensibilidade a mais. Então ela procura desabafar com uma amiga, ou ela procura fazer um curso, uma pintura, enfim. Ela vai fugindo para alguns caminhos que, de certa forma, ajudam sim, né? Dá um equilíbrio melhor. O homem não, ele se fecha. Então, de repente, ele vai falar, estou com sono, estou mal-humorado, ou não estou a fim de conversar, então ele vai se fechando. Então, a chance da mulher, dentro da nossa cultura, se tratar, buscar uma ajuda e sair de uma depressão, infelizmente, fazendo a relação com o homem, infelizmente, o homem fica a desejar. E a mulher tem uma chance muito maior de se livrar disso, porque ela busca, a hora que ela já está começando a ter os primeiros sintomas, ela busca algum tipo de ajuda. Eu imagino também que uma outra diferença deve ser o fator que leva essa pessoa a ter a depressão, que também muda de acordo com o sexo feminino ou masculino. Sim. Nas mulheres, eu imagino que alguma coisa mais relacionada a sentimentos, de repente uma grande decepção. Nos homens, quais são os principais fatores que podem desencadear uma depressão? Olha, o homem, naturalmente, ele precisa sempre de uma situação de controle. Como eu falei há pouco, se a gente for fazer uma leitura dos nossos ancestrais, eles iam à caça, eles eram os provedores da família, então tinha todo esse movimento. Quando o homem se fragiliza, por exemplo, numa perda de emprego ou numa dificuldade de relacionamento, a queda dele acaba sendo muito maior que a mulher. A mulher, ela sofre, sem dúvida nenhuma, mas ela sabe lidar um pouco melhor com essa situação. Por quê? Porque a mulher sempre na nossa sociedade, né, vendo a história, ela sempre teve um acolhimento, ela sempre se permitiu ser acolhida. O homem se rejeita. Então, o grande problema que eu poderia te afirmar, Regiane, é justamente essa característica do homem se fechar e explodir internamente. Então, ele não se permitir chorar, não se permitir ser abraçado, ser acolhido, externar a sua tristeza. Esse é o grande problema, porque daí ele sofre e o organismo dele vai reagir àquele sofrimento. E aí vem a depressão.